Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, eu trago uma coletânea com relatos de cemitério de 2024. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Bom dia, boa tarde e boa noite, Feliciano. Eu me chamo Patrícia e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu quando eu era criança, mas precisamente no interior do Maranhão. Atualmente eu moro em Miami, aqui nos Estados Unidos, mas esses são fatos que aconteceram que eu nunca esquecerei. Eu nasci em uma cidade no interior do Maranhão, se é que você pode chamar de cidade. Era mais como se fosse um distrito, com poucas casas. Naquela época as coisas eram difíceis. O meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Nessa época, como eu disse, eu tinha 9 anos, tinha um irmão de 11 e o mais velho com 13 anos. A minha mãe sempre batalhou para cuidar de nós. Eu me lembro que já com 7 para 8 anos, eu cuidava de um bebê, filho da vizinha, para que ela trabalhasse. E ela me dava um dinheirinho para comprar algumas coisas. Esse dinheiro, lógico, ficava com a minha mãe e ajudava muito a nossa casa. A minha mãe trabalhava fora. Os meus irmãos já estavam trabalhando, ajudando um vizinho. Era uma boa ajuda para a família. A localização desse distrito é bem afastado da cidade. Já faz 20 anos que eu não visito o local, mas da última vez que eu fui, já era muito diferente da minha infância. Nossa casa era feita com barro, pedaços de madeira e alguns tijolos que nós ganhamos dos vizinhos. Nesse dia que tudo aconteceu, eu fui acompanhar a minha mãe em um velório de um senhor. Ele era o senhor mais velho daquela localidade. Ele tinha mais de 90 anos e estava sendo velado em um cemitério pequeno. Nós tínhamos que caminhar cerca de 2 horas para chegar nesse cemitério. No caminho seguimos eu, a minha mãe e mais uma vizinha. Eram apenas cruzes feitas de madeiras que eram colocadas nos túmulos. O velório desse senhor foi feito embaixo de uma árvore com uma lona que cobria, formando uma capelinha. O padre da região falou algumas palavras que eu não me recordo. O caixão desse senhor foi carregado. Era um caixão que mais parecia um caixote, com madeiras todas pregadas. Ele foi sepultado e coberto com uma terra seca, e uma cruz grande de madeira foi colocada no seu túmulo. Depois que a terra foi jogada em cima do caixão, a minha mãe ficou conversando com algumas mulheres, e eu então fui passear nesse cemitério. Eu andei por alguns minutos, até que uma coisa chamou a minha atenção. Eu vi sobre um túmulo, se é que era um túmulo, lembrava mais a forma de um formigueiro. Sobre ele tinha uma caixa, era uma caixa toda branca. Nesse túmulo também tinha uma cruz, só que era uma cruz toda torta, como se alguém tivesse tentado quebrar aquela cruz. Quando eu abri a caixa, eu encontrei uma coisa que não era comum eu ter naquela época. Como eu disse, a nossa situação era ruim, e das minhas brincadeiras com as vizinhas, de pique-esconde, entre outras brincadeiras. Eu tinha uma boneca de pano que eu havia ganhado de uma amiga da minha mãe. Mas quando eu abri aquela caixa, havia uma boneca lá dentro. Ela era feita de um material que eu me recordo que parecia ser borracha, com cabelos loiros, um laço na cabeça. Eu fiquei apaixonada por aquela boneca. Só que quando eu fui abraçar a boneca, eu me espetei. Aquela boneca estava cheia de alfinetes. Eu fui retirando alfinete por alfinete, peguei aquela boneca e fui aonde a minha mãe estava. Eu não sei dizer direito o que aconteceu, mas eu senti uma fraqueza muito grande enquanto eu caminhava com aquela boneca. Eu me lembro de estar quase desmaiando e ser segura por um homem. Era um dos meus vizinhos. Ele rapidamente me colocou em cima de uma carroça e me levou para casa. Quando eu acordei, eu já estava chegando em casa. Ele me deixou com os meus irmãos e disse que minha mãe vinha caminhando com as outras mulheres e conversando. O meu irmão mais velho, Claudecir, agradeceu esse homem e então me levou para dentro de casa. Me deu um pouco de água. Quando ele viu a boneca que eu estava segurando nos meus braços, ele perguntou de quem eu havia ganhado aquela boneca, pois ele também nunca tinha visto nenhuma boneca feita de borracha, com cabelo e vestido. Eu pedi para ele para que ele não contasse para nossa mãe,
pois eu tinha medo que ela ficasse brava, que no outro dia eu contaria. Foi então que eu peguei a boneca e coloquei embaixo da minha cama. Era uma cama feita de palha e de pano. Eu me deitei e acreditem, eu dormi das 4 horas da tarde daquele dia até o outro dia, às 7 horas da manhã, quando eu fui acordada pela minha mãe. A partir do momento que eu levei aquela boneca para dentro da minha casa, fatos estranhos começaram a acontecer. Primeiro aconteceu com o meu irmão mais novo, o Francisco. Ele havia chegado do trabalho. Já havia escurecido naquele dia. Ele chegou na frente da nossa casa, abriu a porta de madeira e viu que eu estava jantando, acompanhada do meu irmão e da minha irmã. Ele então foi se lavar, só que quando ele se abaixou para lavar o rosto, ele sentiu como se alguém estivesse atrás dele. Foi então que ele falou para o meu outro irmão: "Ei, sai daí!" Ninguém respondeu. E ele falou novamente: "Sai daí que você está me assustando." E quando ele se levantou, com o rosto todo molhado, e olhou para trás, não tinha ninguém. Ele saiu correndo, já louco para xingar meu irmão mais velho. Quando ele chegou dentro de casa, nós continuávamos jantando. Ele então perguntou se algum de nós havia saído lá fora, enquanto ele estava lavando seu rosto. E nós dissemos que não. Depois foi com a minha mãe. A minha mãe dormia em uma cama, que ficava na cozinha, eu em outra cama, e meus irmãos no quarto. Ela disse que estava dormindo, e teve a sensação como se alguém viesse e se deitasse do lado dela. Ela então pensou que fosse eu. Ela abriu os olhos e viu que eu continuava dormindo na outra cama em frente. Ela então pensou que fosse um dos meus irmãos. E quando ela se virou, não tinha ninguém. Ela achou que estava sonhando e voltou a dormir. Quando ela fechou os olhos, foi como se alguém pegasse, segurasse a sua cintura e puxasse o seu cabelo. Ela começou a gritar, pedindo para que parasse. E quando ela se virou, não tinha ninguém. E ela disse que sentiu a mão daquela pessoa segurando a sua cintura e puxando seu cabelo. Os dias foram se passando e os eventos sobrenaturais só aumentavam. Era cada coisa pavorosa. Você estava sentada e tinha a impressão que alguém passava na frente da porta, e quando você olhava não tinha ninguém. Quando eu ia me lavar, eu sentia uma presença próximo de mim. Eram terríveis e frequentes os pesadelos que eu tinha. Eu dormia durante a noite e eu sentia como se alguém viesse andando dentro da cozinha. Aquela pessoa caminhava em direção à cama da minha mãe e ficava parada por alguns segundos e continuava a caminhar. Eu fiquei com muito medo de abrir os meus olhos e ver quem estava ali. Aquela pessoa veio caminhando, parou na minha frente, e foi como se aquela pessoa soubesse que eu estava acordada. Então aquela pessoa aproximou o rosto próximo do meu rosto e ficou ali parado por alguns minutos. Foram minutos de terror e pavor que eu passei naquela noite. Quase toda noite alguém vinha e caminhava naquela cozinha. E eu não tinha coragem de contar para minha mãe, pois ela poderia pensar que eu estava ficando louca. Eu comecei a ter febre todos os dias. Eu já quase não estava conseguindo cuidar do bebê da vizinha. E então essa vizinha foi conversar com a minha mãe dizendo que eu estava muito doente, que deveria procurar um médico. A minha mãe me fez um medicamento caseiro, só que a febre passava e depois voltava. Então a minha mãe resolveu me levar para uma rezadeira. Era uma senhora bem velhinha, toda curvada, que morava 2 ruas para trás da onde nós morávamos. Quando eu entrei na casa daquela senhora, aquela mulher deu um grito tão grande, mas tão grande: "Tira essa menina da minha casa, pelo amor de Deus! Ela vai incomodar os espíritos, tira ela daqui agora!" A minha mãe, sem entender, ficou até brava com aquela senhora e me sentou do lado de fora. Essa mulher ficou parada na porta da casa e disse: "Esse espírito não pode entrar aqui." A minha mãe continuava sem entender e ela pediu para que a minha mãe entrasse. Essa mulher ficou conversando um bom tempo com a minha mãe e eu lá, com uma febre, quase desmanhando. Depois de algum tempo a minha mãe saiu, me levantou e disse: "Eu não acredito que você fez isso." Com muita dificuldade, eu fui caminhando quase arrastada pela minha mãe. A minha mãe passou um remédio na minha testa e eu dormi. Quando eu acordei, já era noite.
Minha mãe e meus irmãos estavam me aguardando. A minha mãe então começou a contar o que aconteceu. Quando eu estava lá fora com febre, aquela senhora pediu para que ela entrasse e contou o que estava acontecendo. Que quando eu entrei na casa daquela senhora, um homem que mancava e com a cabeça torta entrou dentro da casa junto comigo. Aquele homem estava segurando no meu ombro. Quando ela me disse isso, eu me arrepiei por inteira. E aquela mulher disse para minha mãe que o homem estava me acompanhando, pois eu estava com algo que pertencia a ele. Meu irmão mais velho já havia contado para minha mãe que ele havia visto que eu havia chegado com uma boneca no dia do velório do vizinho. A minha mãe ficou muito brava. Eu mal estava curada da minha febre e eu levei uma surra. Ela então disse para mostrar a boneca. E quando eu mostrei aquela boneca, a minha mãe bateu a boneca e jogou no chão. Eu tomei mais uma surra. Ela pegou aquela boneca e jogou lá fora. E só no outro dia de manhã que ela pegou aquela boneca e foi na casa da vizinha novamente. A minha mãe teve que me levar lá no cemitério, com aquela caminhada de 2 horas. Quando chegamos, a minha mãe pediu para que eu mostrasse qual era o túmulo. Nós fomos até o túmulo e ela começou a falar umas palavras e pedia para que eu repetisse. Depois, ela acendeu uma vela, colocou a boneca em cima do túmulo. Nós procuramos e não encontramos aquela caixa em que estava aquela boneca, quando eu a achei. A minha mãe então retirou de dentro de uma sacola vários alfinetes. Ela pegou esses alfinetes e espalhou sobre o túmulo. Fez mais uma oração em silêncio, me pegou pela orelha e voltamos para casa. Eu fiquei de castigo por um bom tempo. E nunca mais a minha mãe me levou em nenhum velório. Depois eu fiquei adulta, acabei mudando para a capital, conheci meu marido e tive a minha família. E viemos morar aqui nos Estados Unidos. Eu era criança ingênua. Eu não poderia imaginar que aquilo era um trabalho. Eu não conhecia a palavra ritual até aquele momento. Foram dias de pavor que nós vivemos dentro daquela casinha. Eu levei o mal para dentro da minha casa. E até hoje eu não sei dizer quem era ou o que era aquele homem, mas eu senti a sua presença, assim como meu irmão e a minha mãe também, que foi assediada por aquilo, o que quer que seja. Fica uma lição que crianças realmente são muito inocentes e dependendo da idade da criança, ela não sabe o que é aquele objeto. Aquilo pode ser um objeto de um ritual, mas para uma criança pode ser apenas um brinquedo. Eu agradeço a oportunidade, Feliciano, de poder compartilhar essa história aqui com você e com seus inscritos. Um relato que eu vivi na pele. E graças a Deus, nada de ruim aconteceu comigo. Hoje eu digo que preferia realmente ter levado surras da minha mãe do que ter aberto os olhos e visto aquilo que estava dentro da cozinha da minha casa naquela madrugada. Paz e luz a todos. Eu, por minha inocência, eu acho que eu deveria ter uns 9 anos por aí. Peguei a boneca de dentro e comecei a tirar as agulhas. Eu lembro, assim, também outra parte que quando minha mãe viu aquilo, gente do céu, vocês não têm ideia. A minha mãe deu um tapão na minha mão que a boneca caiu no chão. Eu comecei a chorar, não entendia, né? Não tive nada, graças a Deus. Fiquem com Deus. Um beijo. Muito obrigado, Patrícia, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com você. Bom dia, Feliciano. Tudo bem com você? Espero que também esteja tudo bem com os inscritos aqui do canal. Eu me chamo Maria de Lourdes, tenho 58 anos e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu quando eu morei em São Paulo, capital. Hoje eu moro no Paraná, mais precisamente em Curitiba. Eu e meu esposo namoramos durante 4 anos. Ficamos mais 2 anos noivos e decidimos nos casar. Nós alugamos uma casa que ficava a 2 quadras da casa da minha mãe, pois a minha falecida mãe tinha uma deficiência física que a impossibilitava de andar, e assim eu poderia ajudar. Tudo que a minha mãe precisasse, eu estaria por perto para auxiliar, tanto eu quanto meu marido. A vizinha ao lado da casa onde nós morávamos, que era uma casa germinada, era uma senhorinha bem educada, que se chamava Dona Maria. Nós ficamos muito amigas, eu Maria de Lourdes e ela era Maria. Então ela brincava toda vez que nós nos encontrávamos e me chamava de Xará.
A Dona Maria era uma senhora encantadora. Pouco a pouco a amizade entre eu e a Dona Maria foi aumentando. Eu gostava muito daquela senhora. Ela me ajudava muito. E muitas vezes, quando eu ia na casa da minha mãe, ela me acompanhava, me ajudava a dar banho na minha mãe e a fazer os afazeres da minha casa. Meu marido então se dava muito bem com ela. Nós já estávamos morando naquela casa há cerca de 3 anos, quando recebemos a notícia dos proprietários que eles iriam aumentar o aluguel. O meu marido ficou meio chateado, pois o valor ficaria um pouco maior do que o nosso orçamento, mas como o bairro era bem localizado e próximo ao local do trabalho dele, ele aceitou e assinamos o contrato. Já a Dona Maria, quando ficou sabendo, ficou muito triste, pois ela era aposentada e com o pouco que ela ganhava não poderia pagar a diferença do aluguel. E ela não tinha filhos, ninguém para auxiliá-la. Eu e meu marido dissemos que nós iríamos ajudar no que fosse preciso, mas ela disse que não teria jeito, que se a imobiliária não diminuísse o valor e o dono da casa também não tivesse o bom coração de fazer isso, ela teria que se mudar. Os dias foram se passando e o nosso contrato já estava fechado, e nada da Dona Maria renovar o contrato com a imobiliária. Não teve jeito e a Dona Maria teria que se mudar mesmo. Pouco antes de se mudar, ela foi na minha casa, tomou um café e conversamos. Eu tenho certeza que eu vou ter que me mudar dessa casa. Eu gosto muito dessa casinha em que eu moro. Um local muito bom de fácil acesso. Eu acredito que ficarei devastada com a mudança. Mas o que eu digo para você é uma coisa que eu vou contar aqui no particular. Eu me mudarei dessa casa, mas tenha certeza que pessoas que se mudarem para essa casa não ficarão por muito tempo morando aqui. Eu não entendi o que a Dona Maria quis dizer. Se passaram mais alguns dias e a Dona Maria acabou se mudando daquela casa. Eu continuei mantendo contato com a Dona Maria, pois ela se mudou em um bairro próximo a onde nós morávamos. Uma vez por semana a Dona Maria visitava minha casa, e nós também estávamos constantemente visitando a Dona Maria. E assim a nossa amizade continuou. Se passaram cerca de 3 meses que a Dona Maria havia deixado aquela casa. Em uma manhã de segunda-feira, o qual eu não vou esquecer, eu vi que chegou um caminhão de mudança. Eles descarregaram a mudança de uma família. Essa família era constituída por um casal, uma menina de 12 anos e um menino de 6 anos. Crianças essas que, quando me viram, já vieram se apresentar. Segundo o que as crianças falaram, o pai da família havia recebido uma promoção no trabalho, e com o valor do aumento eles conseguiram se mudar para o bairro onde nós morávamos. No bairro anterior tinha muita criminalidade, diferente do bairro em que nós morávamos. A menina se chamava Jaqueline, o seu irmão se chamava Luiz, o seu pai João e a sua mãe se chamava Joselita. Todos eles eram alegres. Como a casa era germinada, você sempre escutava aquela família conversando. De início nós estranhamos, pois a Dona Maria, quando morou naquele local, pouco barulho fazia. Mas com o tempo eu acredito que eles também foram percebendo que a casa era germinada, que os barulhos passavam para o nosso lado. E os barulhos cessaram. A Jaqueline e o Luiz sempre estavam na minha casa. Quando eu abri o portão e eles estavam na rua, já vinham conversando comigo. Em uma dessas vezes que eles estavam conversando comigo no portão, a Dona Maria veio me visitar. Ela chegou me cumprimentando. "Oi, Xará, tudo bem?" Ela olhou as crianças e me perguntou quem eram, e eu disse que eram os novos vizinhos. E rapidamente ela mudou seu semblante, de um sorriso, para uma mulher com um olhar tão maligno, mas tão maligno, que eu até fiquei arrepiada. Ela pediu para que nós duas entrássemos. Eu me despedi das crianças e nós fomos conversar. Ela perguntou se a família estava bem. Eu disse que sim, que fazia alguns dias que eles estavam morando ali, cerca de 45 dias. Ela meio que cochichando me disse: "Mas isso aí vai mudar, pode ter certeza." Eu não entendi bem e continuamos conversando, e mais tarde ela foi embora para sua casa. Coisas estranhas começaram a acontecer naquela casa. Quando a Dona Maria morou no local, e até esses dias que essa família havia se mudado, tudo estava normal. Mas quando a família saía e a casa ficava sozinha, eu podia ouvir como se alguém estivesse na casa. Eles saíam, você ouvia o barulho deles trancando o portão,
ou mesmo quando eu via que eles saíam. E eu escutava lá na casa, do outro lado, eram pessoas conversando, barulhos de festa, batidas de pratos, copos. Uma certa vez eu até perguntei para a Jaqueline se alguém estava morando com eles, e ela me disse que não, que eles haviam ido passear e que ninguém estava na casa. Infelizmente, o silêncio daquela família foi quebrado por sons que eu não gostaria de ter ouvido. Eu e meu marido presenciávamos os barulhos daquela casa. Eram brigas frequentes entre o casal e depois agressões. Foi uma coisa bem repentina. Do nada, eles começavam a brigar todos os dias. Quando um deles nos encontrava na rua, abaixava a cabeça e não nos encarava. O casal, por nada, batia nas crianças. O mal de morar em uma casa germinada é que você ouve o que os outros vizinhos estão fazendo. Passado algum tempo, a Dona Maria novamente me visitou e eu contei o que estava acontecendo com a família. Ela riu dizendo que estava dando certo. Eu então perguntei séria: "Está dando certo o que, Dona Maria?" Ela riu novamente e me disse: "Eu não disse para você, Xará, que ninguém iria morar nessa casa por muito tempo. O tempo deles está acabando. Antes dos 6 meses de contrato, eles irão sair dessa casa, pode ter certeza." Ela agradeceu o café e foi embora. Foi como se ela tivesse apenas ido em casa para saber o que estava acontecendo com a família. A Joselita, uma vez que eu estava varrendo a rua, saiu na frente da casa. Ela estava chorando. Veio até minha direção e pediu um pouco de água com açúcar. Eu peguei um copo de água com açúcar e nós duas começamos a conversar. Ela disse que estava se sentindo estranha, sentindo uma vontade tremenda de tirar a própria vida. Mas pelas crianças, ela não fazia. Que batia nas crianças e depois pensava o que estava fazendo. Era como se estivesse cega. O seu marido também havia mudado muito, pois ele não era assim antes de morarem naquela casa. Ele sempre foi um bom marido e um bom pai. Quando ela começou a confessar essas coisas, acendeu um alerta na minha cabeça, e eu não conseguia tirar a Dona Maria do meu pensamento. A Joselita foi embora para sua casa. E então eu conversei com meu marido e contei o que havia acontecido das vezes que a Dona Maria nos visitou. O meu marido então disse que não era bom que nós recebêssemos mais a Dona Maria em casa. Hoje eu sigo a doutrina espírita. Já o meu esposo foi criado em uma família umbandista. E ele me disse que realmente estava sentindo coisas estranhas vindo da casa dos vizinhos. Só que ele não havia comentado comigo para que eu não ficasse com medo. Ele disse que sentia um sentimento de opressão vindo daquela casa. Era uma energia negativa que emanava daquele local. Em algumas vezes, quando ele estava na lavanderia da nossa casa, ele sentia algo muito maligno naquele local. Nós então entramos em contato com a minha cunhada, irmã mais velha do meu marido, que veio até a nossa casa. Ela também era umbandista e veio acompanhada de outra amiga. Eu vou resumir aqui o que aconteceu para não ficar muito longa a história. Resumindo tudo, foi que a Dona Maria, quando morava na casa, assim que ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo em relação à imobiliária, a Dona Maria espalhou terra de cemitério por toda aquela casa. Foram quilos e quilos de terra de cemitério. A terra foi colocada em vários locais daquela residência e ela fez um ritual, pois ela tinha um certo conhecimento sobre o assunto. Quando a minha cunhada e a sua amiga foram conversar com a família, elas foram expulsas pela Joselita e seu esposo. Eles até proibiram os seus filhos de falar novamente comigo e com o meu marido. A família se mudou daquele local. O que eu soube depois de muito tempo foi que o João tirou a vida da Joselita e depois ele acabou tirando a própria vida. Como a Dona Maria disse, eles não ficaram morando naquela residência nem por 6 meses. Saíram antes dessa data. A minha cunhada e a sua amiga realizaram um trabalho na minha casa, mas elas não podiam fazer o trabalho na casa ao lado, pois elas não tinham acesso. Depois de tudo isso, várias pessoas se mudaram para aquela residência, e essas famílias não ficavam por muito tempo, pois logo coisas estranhas começavam a acontecer, e as famílias acabavam se mudando. Uma das mulheres que morou na casa chegou até a atear fogo naquela casa, e o fogo quase chegou a atingir a nossa casa. Depois disso, nós decidimos nos mudar daquele local. Eu e meu marido saímos de lá tristes, pois gostávamos muito daquele bairro.
nós pensamos que poderíamos ser atingidos por esse mal que emanava daquela casa, por aquela coisa maligna que estava naquela residência. E creio que vocês estão se perguntando, mas e a Dona Maria? A Dona Maria não nos visitou mais. Ela cortou a amizade conosco. Ela já havia se mudado do bairro. Eu acredito que ela só voltou na minha casa as últimas vezes para ver e ter certeza que estava funcionando o trabalho que ela fez. Ela acabou com a vida de uma família. Muitas pessoas me disseram que pode ser coincidência. Eu também acredito que pode ser coincidência. Mas o mal que estava naquela casa existiu e está lá até hoje. Hoje aquela casa já foi derrubada e é um terreno baldio. As lembranças que eu mais tenho são daqueles dias de pavor que moramos naquela residência ao lado daquela casa. Eu não sei dizer aqui o que aconteceu com a Dona Maria. Eu acredito que de algum modo a cobrança deve ter vindo para a Dona Maria, pois quando você faz algo mal e utiliza a espiritualidade, você paga um preço, e o preço é caro. E a Dona Maria é a prova que muitas vezes aquela pessoa amorosa, carinhosa, que é sua amiga, frequenta a sua casa e que você também frequenta a residência da pessoa, não é tão boa assim. E ela poderia ter feito algo comigo e com o meu esposo, pois se ela teve coragem de fazer uma coisa assim com uma família que ela não conhecia, o que ela poderia ter feito conosco? Muito obrigada, Feliciano, por compartilhar esse relato que eu vivenciei em um momento da minha vida que eu tive muito medo. Hoje eu conheço a espiritualidade e sei que pessoas ruins existem. Hoje eu trabalho muito a minha mediunidade, assim como o meu marido. Ele está aqui mandando um grande abraço a você. Também a minha filha Stephanie e o meu filho Diego, que também está mandando um abraço e que está digitando esse relato para você. Eu gostaria também de desejar muita felicidade, paz e luz a todos os inscritos do canal, a você e a sua família. Muito obrigado, Maria de Lourdes, por ter compartilhado seu relato aqui nesse vídeo. Oi, pessoal. Eu hoje vou contar um caos aqui para vocês. Há muitos anos atrás, lá na cidade do Rio de Janeiro, numa rua bem pertinho do cemitério, nós nos mudamos. Eu tinha 12 anos na ocasião quando nós nos mudamos para uma casa de vila. Essa casa era uma casa de vila e ela ficava próxima a um cemitério chamado São João Batista, no Rio de Janeiro. E eu fiquei tão feliz na época, era uma casa grande, sabe? Nessa vila morava uma amiga de colégio, de infância, e a gente ia ser vizinha, nossa, super legal. O mais legal também era que o meu vizinho do lado da outra casa era um coveiro. Eu não posso falar os nomes, né? É melhor não falar. Mas enfim, era uma casa de vila, né? Moravam portugueses, e era uma casa muito grande, muito legal. E aí eu me lembro que um dia eu e essa amiga de colégio, de infância, tivemos a grande ideia de fazer a brincadeira do copo. Sim, a brincadeira do copo. Na ocasião, minha mãe estava começando a sair das religiões de matriz africana, de Umbanda, e frequentar igreja evangélica. Então, tudo era proibido. Aí eu me lembro que nesse dia a gente fechou a porta do quarto, né? E começamos a evocação lá, fizemos uma reza e tal. Aí a gente estava ali conversando com um espírito que se dizia chamar Matias. E a minha mãe, quando minha mãe ficou esburrando, abre essa porta! Vocês estão fazendo feitiçaria, que não sei o quê. Aí ela pegou, acabou entrando e a gente acabou com a nossa brincadeira. Galera, depois desse dia foi que tudo foi por água abaixo. Esse treco abre portal, mas abre mesmo. Gente, passado um tempinho depois do que nós fizemos essa brincadeira, não foi logo no dia seguinte, mas ninguém mais na casa dormia em paz. Por exemplo, às vezes eu estava deitada dormindo e eu era acordada com alguém beijando a minha boca. Chegava a fazer assim, ó, puxava o beiço da gente. Eu acordava assim, minha mãe acordava assim, meu pai acordava assim, até pessoas que iam dormir lá na nossa casa vinham depois relatar, ai fulano, como um primo meu, esse meu primo um dia chegou, ele foi morar lá com a gente.
Aí eu tava na cozinha conversando com a minha mãe, meu primo chegou e falou, né, sua safada, você beijou na minha boca enquanto eu tava dormindo. Eu beijar tua boca, tá louco, cara? Aí o meu primo pegou e falou assim, mas alguém beijou minha boca e fez assim, ó. Deu até estalo. Aí minha mãe e eu, nós nos olhamos, eu falei assim, aí ó, o espírito beijoqueiro. Sim, tinha um bagulho lá que beijava a boca dos outros. E um dia minha mãe acordou no meio da tarde, ela tem mania de dormir de tarde. Ela acordou com esse bagulho beijando a boca dela. Gente, ela disse que quando abriu o olho, era uma velha com o cabelo todo branco. E eu crente que era algum príncipe encantado do mundo espiritual. Então, gente, eu tava no meu quarto, como sempre, quietinha. Eu estava desconectada de qualquer coisa relacionada a isso que eu quero dizer, ao mundo espiritual. Eu tava lá distraída e eu percebi que havia alguém parado em pé na porta do meu quarto com uma roupa branca, um chapéu. Quando eu olhei, sumiu, desapareceu, virou fumaça. Fiquei assim, parada. Acontece que nessa mesma casa aconteceu um dos episódios que mais marcou a minha vida. Esse foi o que mais marcou a minha vida. Eu sei que vai ter gente que não vai acreditar, mas não tem problema. Só quem já passou por isso é que sabe o que eu vou falar agora. Então, eu estava dormindo e tinha um relógio no meu quarto, tinha um relógio bem... Eu vou falar por que eu vou falar do relógio, tá? Aconteceram várias coisas nessa casa. Eu estou contando dois episódios, do espírito beijoqueiro e esse que eu vou relatar agora, que foi o que mais marcou a minha vida. Tinha um relógio, eu tinha minha cama, que era encostada na parede, e tinha um relógio que ficava de frente para minha cama. E eu estava dormi, apaguei. De repente, gente, foi entre o sono e o despertar. Eu comecei a abrir meu olho e eu fui espreguiçando, como se eu fosse um bebê. Eu fui espreguiçando. Quando eu abri meu olho, gente, uma mulher desse tamanhinho assim, ó, do tamanho desse polegar, juro, uma mulher do tamanho do meu polegar, batendo asas de libélula, bem na ponta do meu nariz. Ela estava na ponta do meu nariz, eu juro, pelos meus 2 olhos que um dia a terra há de comer, eu juro pelo meu dom de ver, eu juro pela minha vida, aquela mulher estava ali na minha frente, batendo asinha. E eu só tive tempo de... E ela fez assim, ó. E jogou um pozinho amarelo no meu nariz. Eu senti naquela hora uma felicidade, mas foi uma felicidade tão grande como nunca na minha vida eu senti. Eu não sei nem descrever. Foi uma felicidade assim que eu nunca mais senti na minha vida. Foi algo indescritível. Tá, o relógio. Aí quando eu abri, que eu olhei assim para o relógio, estava marcando 7 horas, 7 em ponto. E eu só disse assim, uma fá. Sumiu, desapareceu, virou fumaça. Cara, eu me levantei correndo, saí correndo, fui pra cozinha e gritei pra minha mãe, mãe, eu vi um fantasma. Na verdade, não era um fantasma, era uma mulherzinha. Expliquei a ela. Ah, você tava sonhando? Eu falei, não tava sonhando. Eu abri meu olho, foi entre o sono e o despertar. E eu vi. Gente, eu tentei provar pro meu pai, pra minha mãe, eles falaram que eu tava mentindo. A minha mãe ficou preocupada na ocasião, porque ela sabia que eu nunca tive a tendência de ficar mentindo, né? E eu já era bem adulta. Nós nos mudamos para essa casa, eu tinha 12 anos, mas vejam bem, quando isso aconteceu, eu já devia estar com uns 20 e poucos anos. A gente ficou muitos anos nessa casa, eu já devia estar com uns 20 e poucos anos quando isso aconteceu. E eu nem estava pensando nessas coisas, sabe? Eu nem estava pensando, não estava ligada nessas coisinhas de mundo, de fada. Para mim, a única fada que existia era Sininho. Porque eu nunca tinha visto e não acreditava. Até eu ver. Aí meu pai falou que eu estava louca, que eu não parava de falar dessas coisas, que não sei o que lá, falou que eu estava inventando. Eu me lembro que nesse dia eu me ajoelhei no chão. E disse, pai, o senhor não está acreditando em mim. Mas eu vou pedir a Deus, a todo o universo. Na época eu falei, Deus. Eu me ajoelhei e falei que o senhor veja, que o senhor também veja. Cara, eu me lembro que foi num domingo, eles tinham mania de fazer a cesta, de dormir. Aí eu tava, na ocasião, eu tava na internet jogando aquele jogo Pandemônio.
Cara, quando de repente meu pai parou na porta do quarto e falou assim: como era mesmo a fada que você disse que viu? Aí eu olhei pra ele e falei: você viu? Ele: cara, eu tava deitado agora no quarto. Eu tava dormindo, de repente eu acordei, tinha uma mulher de cabelo todo branco, mas com o rosto jovial. E eu vi essa mulher saindo de dentro de um casulo e virando uma borboleta e sumiu. Eu falei: aí, tá vendo? Foi duvidar de mim aí. Apareceu pro senhor também. Então, gente, não é porque você não vê o ar que ele não existe. Não é porque você não vê fadas, elementais, outras coisas, espíritos, que não é que eles não existem, apenas você não está vendo. Apenas acontece que tem pessoas que têm mais sensibilidade de ver certas coisas que você não vê. Então não duvide dessas pessoas. Nessa casa aconteceu muita coisa. Isso já aconteceu várias vezes na minha família, por isso que eu estou trazendo essa história aqui, porque isso aconteceu muitas vezes. E eu vou tentar contar ao longo do tempo. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado, Sara, por ter compartilhado seu relato nesse vídeo. Oi, Feliciano, bom dia a você e todos os inscritos aqui do seu canal. Eu me chamo Rosimeire, tenho 62 anos e vou contar um relato que aconteceu quando eu tinha 11 anos. Eu sou natural de São Vicente, mas nessa época eu estava morando na Praia Grande. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. A minha mãe havia acabado de falecer há pouco tempo. A minha mãe perdeu a vida em um acidente automobilístico. Esse acidente ceifou a vida da minha mãe e a vida do esposo dela na época, o nosso padrasto, pai do nosso irmão Carlos. Pois o nosso pai nós não chegamos a conhecer, e ficamos nós, duas irmãs e o irmãozinho caçula. E essa minha irmã mais velha, que tinha 17 anos, já era casada com um homem de 40 anos. A minha irmã tinha uma boa vida. Ela logo tratou de cuidar de mim e do meu irmão. O meu irmão foi criado por ela como se fosse filho e também por mim. A minha irmã, que se chama Rosa, era uma pessoa que chamava muita atenção. Tanto que quando ela conheceu seu namorado, que depois se tornou seu marido, ela tinha 15 anos. E ele tratou logo de namorar, ficar noivo, e logo eles foram morar juntos, lá na Praia Grande. A minha irmã sempre teve um ótimo caráter e um grande coração. Como seu marido naquela época tinha boas condições, nós fomos morar em um condomínio na Praia Grande. Ela logo fez amizade com uma mulher. Era uma senhora muito gentil e educada, chamada Dona Marcelina. Assim que eu vi aquela mulher, eu me apaixonei pelo jeito dela. Ela tinha aquele jeito de vovó. Sabe aquela senhora baixinha, cabelos brancos, e sempre que podia, ajudava a cuidar do meu irmão, o Carlos, que nessa época tinha entre 6 e 7 meses de vida. A Dona Marcelina estava disposta a nos ajudar sempre. O tempo se passou e nós ficamos ainda mais próximos da Dona Marcelina. Só que a Dona Marcelina tinha um costume. Ela não nos chamava muito para ir na sua casa. Quase sempre ela ia na casa onde nós morávamos. Mas ninguém ligava, pois aquela mulher sempre trazia um bolo, uma garrafa de café ou uma coisa deliciosa. Como eu disse anteriormente, era como se fosse uma vovozinha da família. A minha irmã Rosa sempre comentava comigo. Eu, mesmo sendo criança, me lembro bem que a Dona Marcelina sempre dizia que a Rosa deveria arrumar um emprego para ajudar o seu marido. Só que a minha irmã dizia que não havia necessidade, pois ele ganhava bem, ele era chefe e coordenava uma equipe, então não era necessário que ela trabalhasse. Minha irmã poderia dedicar o tempo a mim e ao meu irmão Carlos, mas vira e mexe a Dona Marcelina vinha com essa conversa que ela deveria trabalhar. Em uma certa manhã, a Dona Marcelina chegou cedinho em casa. Ela nos trouxe uma garrafa de café e um pão caseiro, quentinho. Nós tomamos café, só que naquele dia não teria aula. E o meu irmão Carlos havia passado a madrugada toda com uma febre. Então, a minha irmã e seu marido o levariam até o hospital. E eles pediram para a Dona Marcelina se ela poderia cuidar de mim. Ela ficou parada. Eu nunca havia visto ela ficar com um olhar sério.
Ela olhou na direção da minha irmã, séria, e disse: "Lógico que eu posso ficar com ela, mas ela terá que me acompanhar." A minha irmã sorriu aliviada, e ela e seu esposo foram levar o meu irmão Carlos até o hospital. Depois de alguns minutos que eles saíram, a dona Marcelina pediu que eu me arrumasse. Ela disse que eu não deveria colocar roupas coloridas. Então nós duas saímos caminhando, pegamos um ônibus e chegamos em um local que eu não imaginaria que essa mulher poderia me levar. Era o cemitério da Praia Grande. Nossa, eu nunca havia passado nem na frente daquele local. Nós entramos dentro do cemitério. Eu já havia reparado que no caminho, durante o trajeto de ônibus, a dona Marcelina carregava uma daquelas sacolas de feira. Nós duas andamos dentro do cemitério por alguns minutos, até que ela pediu que eu ficasse quieta em um canto. Ela se aproximou de um local que parecia que alguém havia sido sepultado recentemente. Ela então se abaixou, retirou um objeto de dentro da bolsa, se virou de costas para mim. Parecia que ela começou a remexer a terra e enterrar algo lá no cemitério. Ela veio na minha direção dizendo: "Olha, Rosemeire, não conte isso para sua irmã. É só uma coisa que eu faço todas as segundas-feiras, não é nada demais." Eu sorri e disse que sim, pois na minha consciência, aquela senhora era como se fosse a minha avó. E voltamos para casa. Chegamos em casa, ela logo correu preparar um almoço. Depois de alguns minutos, a minha irmã chegou junto com seu esposo, e nós todos almoçamos naquela tarde. Só que a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. A minha irmã começou a ficar frequentemente com febre, que ela ia no hospital, retornava e não parava. Já o Carlos, que antes estava com febre, não teve mais nenhuma enfermidade. Mas a minha irmã foi ficando cada vez mais fraca, não se levantava da cama, e quem cuidava do Carlos a partir de então era a dona Marcelina. Ela começou até a passar algumas noites na casa da minha irmã, para ajudar, pois a minha irmã não tinha condições de se cuidar, de cuidar de mim, e muito menos o meu irmão, que ainda era um bebê. Já o esposo da minha irmã começou a ficar diferente. Dinheiro não faltava, já estava começando a chegar tarde em casa, quase todos os dias, e eu ajudava a dona Marcelina a cuidar da minha irmã. Os dias foram se passando, e a minha irmã foi cada vez ficando mais enferma. Ela ia para o hospital e melhorava um pouco, e logo ela piorava. E uma coisa que impressionava era que nas terças-feiras que ela tinha uma febre, aquela febre devastadora, era uma febre muito alta. Passaram mais alguns dias, e a dona Marcelina continuava indo no cemitério todas as segundas-feiras. Até que em uma manhã de terça-feira, quando eu acordei e fui ver a minha irmã estava desmaiada na cama, e a dona Marcelina estava passando álcool no peito dela, para que ela melhorasse. Ela dizia que era álcool com uma erva para ajudar a minha irmã a respirar. A minha irmã foi direto para o hospital. Foi um susto tremendo. Eu tive muito medo de perder a minha irmã, pois há pouco tempo havia perdido a minha mãe. Ela ficou internada por alguns dias. Só que nesses dias que a minha irmã ficou internada, o marido dela certa vez chegou e levou todas as suas roupas, e a partir daquele dia, ele não voltou mais. A minha irmã então teve a notícia de que ele havia encontrado outra mulher e havia deixado a minha irmã. Só que ele não a deixou na mão. Ele continuou dando uma boa parte em dinheiro e deixou a casa para nós. A dona Marcelina sempre estava ali do lado da minha irmã, apoiando em tudo que ela precisasse. Só que uma coisa estranha começou a acontecer. Quando a minha irmã dormia com os medicamentos, a dona Marcelina levava o Carlos na sua casa. Ela não dormia certas noites na casa da minha irmã. Só que uma certa vez que eu estava chegando da escola, a dona Marcelina parou para conversar com umas mulheres na frente do condomínio. Havia um senhor que morava naquele condomínio. Ele era o morador mais antigo. Ele me chamou de canto e perguntou como a minha irmã estava. Eu disse que a minha irmã não estava nada bem. Esse homem então cochichou uma coisa no meu ouvido. "Menina, presta atenção. Abre o teu olho e abre o olho da tua irmã, pois essa mulher aí, que vocês acham que é um amor, ela é um monstro." E saiu andando. Eu, sem entender nada, como criança,
corri para dentro da casa, e assim que eu vi a minha irmã, eu a abracei e contei tudo que aquele homem cochichou no meu ouvido. A minha irmã se recusou a acreditar, dizendo que era inveja. Só que uma certa manhã, quando eu fui para a escola e a dona Marcelina me levou, esse homem foi visitar a minha irmã. Ele bateu na porta e a minha irmã estava sentada no sofá. Pediu para que ele entrasse e eles conversaram. E foi a partir daí que a minha irmã abriu seus olhos. Olha, eu vou resumir essa parte, Feliciano, senão ficará muito longo o relato. A dona Marcelina não era essa boa pessoa que nós imaginávamos. Segundo ele, ela fazia trabalhos no cemitério toda segunda-feira. Trabalhos para separação, amarração amorosa, trabalhos de magia negra para destruir as pessoas. A minha irmã ficou assustada e esse homem continuou. Eu fiquei sabendo por outra pessoa que também trabalha com essa parte espiritual, que a dona Marcelina está bolando algo, e esse algo envolve o seu irmão. Preste atenção que a Marcelina está tratando seu irmão como se fosse filho dela. Você não está percebendo, pois o que ela fez foi tão forte que está cobrindo seus olhos. A minha irmã começou a chorar, e ela disse que de repente foi como se alguém tivesse tirado a mão que cobriu seus olhos. Ela então começou a perceber tudo o que acontecia dentro daquela casa. Naquela mesma tarde, quando a Marcelina chegou, me trazendo da escola, assim que ela entrou na sala, ela viu que aquele homem estava conversando com a minha irmã. Ela rapidamente foi até o quarto querendo saber aonde estava o meu irmão, e a minha irmã disse que não, que ela nunca mais iria pegar o meu irmão no colo e nunca mais iria ver ele, pois nós estávamos mudando daquele local. Aquela mulher calma, com um olhar sereno, de uma pessoa boa, se transformou em uma mulher que começou a gritar, falar palavrões, dizendo que iria matar a minha irmã. Aquele homem se levantou do sofá, dizendo que era melhor que ela, a Marcelina, fosse embora, pois senão ele iria dar um jeito nela. E a Marcelina arregalou os olhos e ficou olhando diretamente para ele, dizendo que ele iria pagar com a vida. Ele olhou para ela e disse que não, dizendo que ele tinha Deus no coração, que ela podia fazer o que quisesse, pois seria quebrado e desmanchado. Ela saiu correndo dali, e a partir daquele dia nós não vimos mais nem a fuça da Marcelina. Nunca mais nós vimos aquela mulher. A minha irmã foi melhorando aos poucos com a ajuda daquele senhor. Eu não vou revelar o nome dele, pois eu não tenho mais contato com a família. Esse senhor foi um anjo colocado na nossa vida para a nossa libertação. A minha irmã deu um jeito de arrumar uma casa alugada e saímos dali 3 dias depois. O trabalho que a Marcelina fez foi para separar a minha irmã do marido, para que a minha irmã ficasse muito doente. A minha irmã morreria com o tempo e ela cuidaria de nós, as crianças. E nessa época, a nossa família era muito fraca espiritualmente, diferentemente de hoje. Nós passamos por muita coisa depois de tudo isso. Esse fato que aconteceu foi um fato macabro, que mostra que as pessoas, às vezes, demonstram ser pessoas boas, carinhosas, mas às vezes elas estão de olho no que a pessoa tem. Nem sempre são bens materiais, mas sim um filho ou uma filha, e no caso, os irmãos, eu e o meu irmão Carlos. Deus fez uma obra na nossa vida. Nós somos libertos dessa mulher, dessa maligna, dessa Marcelina, que sumiu no mundo. Eu acredito que ela deve ter recebido a sua lição e pagado o seu preço. Feliciano, eu agradeço muito a oportunidade de contar esse relato aqui no seu canal. Eu demorei algum tempo para enviar, pois eu teria que resumir e não deixar muitos detalhes de fora. Algumas coisas eu omiti como nomes, mas espero que os inscritos do canal e você tenham gostado. Abraços a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje a nossa família é feliz e abençoada, graças a Deus. Como diz aquela cantora, uma história que aconteceu comigo, sobrenatural. Então isso foi um aprendizado. Muito obrigado, Rosimeire, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com você e com a sua família aqui no canal. Olá, Feliciano.
e espero que você esteja bem, assim como a sua família e todos os inscritos e membros aqui do seu canal. Eu me chamo Rafael e vou trazer relatos que aconteceram com o meu avô, Frederico Augusto. A maioria da minha família mora aqui em São Paulo, capital, mas o meu avô, Frederico, e a minha avó Maria são naturais do Acre. O meu avô nasceu e foi criado em um seringal. O meu bisavô era seringueiro. E como ele viajava muito pela mata amazônica, ele acabou conhecendo a minha bisavó e eles formaram família, onde fica o Seringal Cachoeira. Esse seringal é um dos mais famosos do Brasil. O meu avô teve uma infância difícil, e nessa infância ocorreram acontecimentos sobrenaturais que ele nos contava e que eu trarei aqui para vocês. Então seguem as palavras do meu avô. Boa noite a todos. Eu me chamo Frederico Augusto, tenho 70 anos de idade, sou natural do Acre, mais precisamente na região do Seringal Cachoeira. O meu pai era seringueiro e morreu nessa atividade. Era uma época difícil, onde pessoas ganhavam em cima de outras pessoas que não tinham condições, que não sabiam ler nem escrever. E nessa região não era diferente. Essa região de mata, que envolve o seringal, é uma região cheia de mistérios e acontecimentos. Eu vou contar aqui a primeira história que eu me lembro e é uma das mais assustadoras que aconteceram comigo. Eu tinha por volta de uns 10 anos de idade, há quase 60 anos. Eu tenho mais 2 irmãos. Meu irmão mais velho, que tinha 11 anos, e o caçula, que na época tinha 6. A casa em que nós morávamos era uma casa feita de madeira, com barro e alguns tijolos. A cobertura era toda feita de madeira, e o meu pai sempre teve mãos boas para lidar com esse tipo de trabalho. A nossa casa era uma casa bem aconchegante. Nós dividíamos um quarto, os meus pais ficavam em outro quarto. Nessa época, quando alguém falecia, a pessoa era sepultada em uma cova aberta no barro, colocada com um caixão feito com tábuas e madeiras. Nós tínhamos 2 amigos. Eu não vou citar os nomes deles aqui. Ambos tinham 8 anos. Eles eram primos e com frequência brincavam comigo e com meus 2 irmãos. Mas infelizmente, um desses meninos acabou contraindo uma doença e acabou falecendo em pouco tempo. Era um local com poucas casas, e o meu pai ficou encarregado de fabricar um caixão para ele, pois, como eu disse, o meu pai tinha um talento, e ele se disponibilizou para fazer um caixão um pouco melhor para a criança, pois os pais da criança haviam apenas encontrado caixotes para a produção do caixão, e ele disse que não iria deixar essa criança ser enterrada daquele jeito. Eu me lembro de ir junto com o meu pai e ver o menino deitado sobre uma mesa, coberto com um pano branco. Aquilo já me impressionou muito. Eu apenas virei o meu olhar e acompanhei o meu pai, que mediu o tamanho do menino e começou a fabricar o caixão, pois ele seria sepultado naquela mesma tarde. Quando meu pai terminou o trabalho, o menino foi colocado no caixão. Foi feito um cortejo com todas as pessoas que moravam próximas à região. Ele não foi sepultado no cemitério local. Era um cemitério improvisado no meio da mata, onde você via cruzes feitas com madeira ou galhos de árvores que eram amarrados para formar uma cruz. O meu pai fabricou uma cruz de madeira. Foi aberta a cova e o caixão do menino foi disposto. Foi feita uma oração e foi coberto por terra. Os dias foram se passando, e tudo aconteceu em um dia que tivemos uma péssima ideia. O primo dele propôs em uma manhã que nós fôssemos até o cemitério e acendêssemos uma vela para seu primo. Já havia se passado cerca de 4 meses do falecimento do garoto. E lá fomos nós. Eu fui acompanhado do primo dele e dos meus 2 irmãos. Você tinha que atravessar uma zona de mata. Era uma mata fechada, onde você ouvia os animais fazendo barulho. Mas nós já estávamos acostumados, pois éramos criados ali desde bebê. Caminhamos cerca de 1 hora dentro da mata e chegamos até o local aonde ele havia sido sepultado. Só que nós estranhamos que próximo aonde estava o túmulo do garoto havia mais 2 túmulos. E não tinha marcações. E se tivesse, seria difícil, pois nenhum de nós sabia ler. Então não saberíamos
ler o nome. Nós ficamos ali olhando aqueles 2 túmulos e fomos até o túmulo do primo dele. Nós oramos um Pai Nosso para aquele menino, e o primo dele começou a mexer em uma bolsa de pano que ele carregava. E ele começou a ficar desesperado. Aonde está? Eu perdi a vela. Quando ele disse isso, eu olhei para ele e perguntei: será que você perdeu no caminho? Ele disse que provavelmente sim, pois ele havia pegado uma vela da sua mãe para acender no túmulo do seu primo. Então nós decidimos voltar pelo caminho e procurar a vela. Mas antes de irmos embora, eu coloquei a minha mão sobre a cruz do túmulo do menino e fiz a promessa que iria voltar para acender uma vela. Saímos os 4 caminhando no meio da mata, fazendo o percurso de volta. O percurso era todo marcado por uns panos que ficavam amarrados e pregados nas árvores para descobrir o caminho. Só que nós olhamos o caminho todo e não encontramos a vela. Quando chegamos em casa, os meus pais perguntaram onde nós fomos, e nós contamos. O meu pai e a minha mãe ficaram muito bravos conosco, pois era perigoso crianças andarem no meio da mata. Poderia ter pessoas com más intenções, e naquela região eram cheias de pessoas assim, que poderiam fazer mal para crianças. Nós levamos um sermão danado, e os meus pais não deixaram mais que nós voltássemos até o túmulo do menino. Se passaram uns 4 ou 5 dias, e nós já tínhamos esquecido da vela e do túmulo. Só que eu comecei a ficar doente. Eu acordei um dia com uma febre muito alta. A minha mãe me medicou com os medicamentos que tinham. O meu pai teve até que chamar o médico mais próximo. E esse médico demorou um dia para ir até a minha casa. E na noite anterior, eu tive pesadelos constantes. Eu sonhava que eu estava correndo no meio da mata, na escuridão, e eu ouvia gritos, sussurros e berros dentro daquele local. Era como se várias pessoas ou seres estivessem me perseguindo. E o médico só foi chegar depois do almoço no próximo dia. O médico passou medicamentos e disse que eu estava com alguma enfermidade, mas ele não sabia o diagnóstico. Como o médico não resolveu a situação, os meus pais me levaram até uma rezadeira. Era uma das senhoras que faziam orações, que moravam lá próximo à nossa casa. Quando chegamos na casa, ela pediu que eles me deitassem sobre uma mesa e começou a fazer orações. Agora eu vou contar aqui o que a minha mãe me contou. Eu estava deitado sobre a mesa quando essa mulher chegou e colocou a mão sobre a minha barriga e começou a fazer uma oração em uma língua toda enrolada que ninguém entendia. Ela então começou a gritar, dava gritos que assustaram os meus pais, e olhou na direção dos meus pais dizendo: esse menino fez coisa errada. Foi na terra de alguém que morreu e fez uma promessa. Se ele não cumprir essa promessa, ele vai morrer. Pois para essa pessoa que foi feita a promessa, é uma dívida. Vocês têm que dar um jeito de levar esse menino e façam com que ele pague a promessa. Quando essa senhora disse isso, a minha mãe se lembrou que nós havíamos ido no cemitério, no túmulo do garoto, e ela disse que nós havíamos ido acender uma vela, e que nós havíamos perdido a vela no caminho. Eu coloquei a minha mão sobre a cruz do túmulo do menino, e fiz a promessa que iria voltar para acender uma vela. Então a mulher disse que era isso que havia acontecido. Ela me deu um banho com ervas, e então disse que eu teria que ser carregado até o local. E me levaram amarrado em cima de um carrinho de madeira. Passaram pelo meio da mata e chegaram até o cemitério. O meu irmão mais velho nos acompanhou. Quando chegamos lá, ele apontou para o túmulo e ele disse que eu coloquei a mão sobre o túmulo e fiz a promessa que iria voltar para acender uma vela. Quando meu pai olhou para o túmulo, ele disse: mas esse túmulo aqui não é o túmulo do garoto. O túmulo do garoto é aquele mais no fundo. Eu sei, pois fui eu que ajudei a sepultá-lo. Mas essa cruz aqui realmente é a cruz do garoto. Só que alguém sepultou 2 pessoas depois. E esses 2 sepultados foram 2 homens que acabaram brigando devido à bebedeira. E um matou o outro. E os 2 estavam sepultados ali. Alguém deve ter retirado a cruz que meu pai fez para o garoto e colocado essa cruz no túmulo de um desses homens. E quem estava me fazendo ficar doente, me acompanhando, era um daqueles homens que estava sepultado no túmulo. Não era o garoto. O meu pai foi correndo chamar a senhora,
e aquela senhora veio andando no meio da mata acompanhando meu pai. Quando chegou até o local, ela se abaixou no túmulo, retirou a cruz que meu pai havia feito, colocou essa cruz de volta no túmulo do menino, retirou uma cruz que estava toda amarrada, feita com galhos, e colocou essa cruz no túmulo desse homem. Ela então pediu que me aproximassem do túmulo, e ela falou umas palavras. Esse menino aqui não sabe o que faz. Ele prometeu que iria acender uma vela, e ele irá acender. Só que você está deixando ele muito doente. Deixe esse menino, que eu prometo que eu vou acender uma vela toda sexta-feira no seu túmulo, durante 2 meses. A minha mãe disse que quase não acreditou, pois logo que essa mulher falou isso, eu já comecei a me mexer dentro do carrinho, e fizeram com que eu acendesse uma vela ao lado da cruz. Mas no outro dia, eu já acordei muito bem, eu havia melhorado muito. Aquela senhora foi me visitar, e ela me disse: para os mortos você não deve prometer nada, pois se você não cumprir, aquele morto vai acompanhar você, e vai ficar comendo o que você come, bebendo o que você bebe, e deixando você cada vez mais doente. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida que eu nunca vou esquecer. E depois desse fato, quando alguém era sepultado, se eu pudesse eu não acompanhava. Já aconteceram outras coisas comigo, envolvendo aquele seringal, até quando eu trabalhei como seringueiro, mas esse relato foi um dos fatos mais assustadores que eu trago na minha memória até os dias de hoje. Cuidado com o que você promete para os mortos, pois você terá que cumprir. Feliciano, esse foi o primeiro relato que eu estou enviando para você. O meu avô tem muitas histórias para contar. Espero que vocês tenham gostado do relato. Abraços, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, por você ter compartilhado o relato do seu avô aqui no canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo tem o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Assim vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, amigos, que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.